Jorge e sua neta buscavam na rua uma alternativa para viver. Enquanto Jorge vendia suas pinturas e lutava contra o vício na bebida, ele sentia na pele a indiferença das pessoas. Até conhecer Ruth Alves, a proprietária de uma galeria de arte que decidiu ajudá-lo. Mas será que essa ajuda foi suficiente para tirar ele e a neta da vida difícil que eles tinham? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Pela tranquila rua da cidade, caminhava um homem idoso. Seu rosto envelhecido, seus olhos desbotados e toda a sua aparência expressavam sofrimento, pobreza e desesperança. Com passos de desespero, ele se movia lentamente para frente, demonstrando o peso de seu destino. As rugas de seu rosto congelavam em um protesto impotente contra o tempo e a pobreza. Parecia que cada uma delas contava sua própria história amarga. Gestos desordenados e passos incertos indicavam que ele tinha bebido. Uma mochila pesada, quase como um símbolo de sua vida difícil, estava pendurada em seu ombro exausto. O homem carregava não apenas o peso físico da mochila, mas também o fardo de seus problemas não resolvidos, que pareciam inevitáveis. As pessoas que passavam ali, quando viam aquele homem, frequentemente desviavam os olhos, tentando evitar contato. Alguns sentiam compaixão ao ver o velho ainda firmemente apegado à vida. Outros, tapavam o nariz com o desagradável cheiro de bebida, e também afastavam as crianças, mantendo distância dele. Era visível como todos mentalmente o julgavam, eles questionavam como alguém poderia permitir que a vida chegasse a tal estado. Apenas raras almas caridosas diminuíram o passo, dando-lhe um pouco de comida ou dinheiro, mas essas contribuições nada podiam mudar. As pessoas sabiam que a ajuda que ofereciam apenas aliviava momentaneamente o sofrimento daquele homem, mas não resolvia o problema em sua essência. Ao lado do idoso exausto caminhava uma pequena menina, que tinha cerca de 4 anos. Ela era incrivelmente frágil, com bracinhos magros e tinha encantadores cachos, que se formavam ao redor de seu rosto. Ela vestia um velho casaco de inverno, claramente muito usado em todas as estações, e um short desapertado que parecia um pouco curto para ela. Nas pequenas mãos, a menina segurava uma pintura em uma moldura retangular. A moldura estava um pouco desgastada, mas a cuidadosa maneira com que ela a segurava indicava que aquilo era algo especial para ela. A pintura irradiava as cores vivas e quentes de uma paisagem de primavera, como se nascesse a esperança e a luz naquela sombria realidade. Como se, nessa pintura, houvesse a esperança de um futuro melhor. A combinação incomum pedia atenção. O idoso carregando o peso de sua vida pobre e a pequena menina com sua vívida pintura emoldurada, parecia simbolizar um anseio de transição do velho para o novo. A pintura nas mãos da criança estava cercada de serenidade e pureza, como se protegesse ela e o idoso do mundo exterior, onde a vida estava longe de ser fácil. O velho se aproximava das pessoas, estendendo a mão lentamente para eles, e retirando outra pintura de sua mochila, quase implorando as pessoas para comprá-la. Mas seu apelo encontrava apenas rejeição. Os que passavam ali, abalados pela visão do velho e assustados com sua voz trêmula, recuavam como de um pesadelo. Eles preferiam evitar seu olhar, fingindo estar apressados, em vez de prestar atenção aos seus apelos. O velho, apesar de tal tratamento, ainda assim continuava a repetir suas palavras, tentando encontrar alguma esperança. Seu sofrimento era tão pesado que até a pequena menina, ainda carregando sua pintura colorida, sentiu esse peso, evidenciado pelo olhar triste de seus olhos. Os corações das pessoas permaneciam imóveis diante desses apelos, e eles rapidamente fechavam não apenas suas carteiras, mas também os portões de seus corações. O velho desesperado começou a tocar as pessoas pelas bordas de suas roupas, clamando por atenção. Ele murmurava e pedia ajuda em um tom suplicante. "Compre a pintura. Por favor. Veja, são lindas", ele clamava. Mas as pessoas o rejeitavam rudemente, os jovens zombavam, enquanto casais maduros simplesmente olhavam para ele com indiferença e continuavam seu caminho. Muitos deles preferiam comprar pinturas em outros lugares, mas certamente não com um alcoólatra de rua em farrapos. Ninguém queria prestar atenção ao pobre mendigo, apesar da presença de uma criança pequena ao lado, embora tal cena frequentemente despertasse nas pessoas compaixão e o desejo de ajudar. "Você não deveria vender aqui, velho", uma voz masculina dizia. Ao lado do idoso estava um jovem homem com uma jaqueta preta, olhando para o lado e fumando um cigarro. O idoso olhou para ele e perguntou: "E onde eu deveria, boa pessoa?"
O jovem aconselhou o idoso a vender na avenida principal da cidade, pois lá havia mais trânsito de pedestres. Naquela avenida, reinava a agitação e o movimento. Lojas, cafés e pequenos restaurantes se alinhavam, atraindo os olhares das pessoas com seus letreiros e vitrines. As pessoas corriam em diferentes direções, tentando chegar a tempo. Algumas faziam compras, outras simplesmente passeavam, envoltas em seus pensamentos, enquanto os músicos de rua cantavam e tocavam guitarras. O idoso ouviu aquele conselho e tomou a decisão de ir para aquela avenida. Chegando lá, escolheu um lugar em um grande banco, onde ele podia sentar e colocar as pinturas. O homem cuidadosamente dispôs várias de suas obras à sua frente, tentando colocar cada uma sob a melhor luz. Naquele momento, os raios do sol brilhavam intensamente, jogando luz em seu rosto enrugado e aquecendo um pouco seu corpo e alma. As pessoas na rua ocasionalmente paravam sua corrida para olhar para as pinturas. Alguns passavam por ele em silêncio, outros tentavam não notar o idoso, fingindo estar muito ocupados ou com pressa para ir a algum lugar. Mas houve aqueles que não permaneceram indiferentes e pararam para observar. As pessoas estudavam as obras, faziam perguntas, expressavam surpresa e interesse. Uma senhora com um olhar caloroso parou, seus olhos brilhavam de emoção ao contemplar as obras e ela tirou a carteira para comprar uma das pinturas. O idoso sorriu agradecido, entregou-lhe a obra e apertou firmemente a mão da compradora, expressando sua gratidão com palavras, mostrando quão agradecido ele estava. No geral, a reação das pessoas ao redor era bastante contida, e o idoso ainda se sentia invisível naquela agitação. Mas ele continuou a demonstrar suas pinturas com confiança e esperança de algo melhor. O idoso, alegremente, guardou o dinheiro recebido pela pintura no bolso e se virou para a menina. Suas mãos tremiam, pois ele era dependente de bebida alcoólica. "Espere aqui, Ana, vou rapidinho até aquele quiosque e volto em 1 minuto", disse ele, dirigindo-se a comprar uma garrafa. Ana sempre implorava desesperadamente para que seu avô não bebesse, implorava para que ele não a abandonasse, e também o lembrava que aquele dinheiro iria fazer falta. Ela já havia visto várias vezes seu avô se afundando na bebida, o que enchia seu coração de dor e medo. Ana esperava pacientemente ao lado das pinturas, sonhando que seu avô pudesse superar sua luta interna, e buscar ajuda. Assim, ele retornaria a ser o homem corajoso e forte que ele já havia sido. Em vez disso, o avô continuava nessa vida de vícios, retornava aos seus sofrimentos, e esquecia-se de tudo, exceto da bebida. Então, novas pessoas se aproximaram, e o avô bêbado mal conseguiu se manter em pé diante de um grupo de homens, enquanto tentava vender mais uma de suas pinturas. Ana ficou ao lado, segurando sua imagem favorita de uma paisagem de primavera, apenas observando silenciosamente. Os homens olharam para o idoso bêbado com desprezo, mas quando seu olhar caiu sobre a pintura nas mãos de Ana, algo mudou em suas expressões faciais. Um deles, um homem em um terno caro, aproximou-se e pegou a pintura das mãos da menina. "Belíssima obra, pequena", disse ele, sorrindo para Ana. O avô bêbado, ao lado, cambaleou, tentando sorrir. Um homem se aproximou e, interessado, perguntou quanto o idoso queria pela pintura. Ana olhou ansiosamente para seu avô, notando que o olhar do homem era intenso e um tanto desagradável. Com a cabeça baixa e voz trêmula, o avô pediu ao homem para comprar a pintura, dizendo que era uma boa mercadoria. Os homens riram e concordaram entre si, e a compra foi feita por uma quantia simbólica. Eles partiram, e o idoso, balançando, caiu de joelhos ao lado de Ana, abraçando-a. Era uma rotina triste, e na busca por alívio de sua vida difícil, o idoso não percebeu o perigo em que estava colocando tanto ele quanto a pequena Ana. Na manhã seguinte, apesar dos apelos da neta, ele decidiu ir ao calçadão na esperança de vender mais algumas de suas pinturas, tranquilizando Ana de que tudo ficaria bem, como sempre. Ao chegarem ao seu lugar habitual, o idoso arrumou suas pinturas e começou a esperar por potenciais compradores. Ana estava sentada ao seu lado, segurando sua mão, temendo perdê-lo se ele saísse de vista. Depois de algum tempo sem interessados, o idoso notou 2 homens de cabelos escuros se aproximando do banco, o que fez o coração de Ana afundar de medo. Enquanto o idoso negociava com os homens, uma compradora, a mesma senhora respeitável que havia comprado a primeira pintura no dia anterior, se aproximou, cumprimentou Ana e o artista com um sorriso amigável e mostrou grande interesse pelas pinturas. Ela perguntou sobre o processo criativo do idoso e expressou admiração pelo seu talento. Os homens que haviam se aproximado esperaram por um momento, mas, vendo que a senhora não iria embora,
partiram insatisfeitos, aparentemente desistindo de suas intenções ruins. A senhora se apresentou como Ruth Alves, proprietária de um espaço criativo chamado Arte de Tudo, onde ocorriam diversos eventos e exposições, sugerindo uma oportunidade para o idoso e Ana encontrarem um novo caminho. Ruth não imaginava, mas aquele avô, chamado Jorge, agora um idoso, já havia sido um pintor ativo e professor de artes. Infelizmente, nesse momento ele se encontrava em uma situação de pobreza e alcoolismo após a trágica morte de sua filha e genro em um acidente aéreo, deixando sua neta Ana, de 4 anos, aos seus cuidados. Mas a sorte deles estava prestes a mudar. Pois Ruth propôs organizar uma exposição das obras de Jorge em sua galeria, oferecendo o espaço e a publicidade em troca de metade da receita das vendas, com o objetivo de oferecer uma oportunidade de recomeço, apesar da incerteza da venda das pinturas. Ruth, no entanto, estabeleceu uma condição para a realização da exposição. Jorge deveria parar de beber. Apesar de reconhecer a dificuldade de superar seu alcoolismo, especialmente após 2 anos de luta e o impacto devastador da perda de sua filha, Jorge se viu diante de uma decisão crucial. Com apenas 65 anos, ele se deparou com a possibilidade de mudança, embora questionasse sua capacidade de abandonar o álcool. Ruth deixou seu contato com Jorge, dando-lhe 3 dias para decidir. Enquanto Jorge ponderava sobre a oferta, ele se viu diante do desafio de como se manter sóbrio, encarando o alcoolismo como seu maior adversário, e começou a considerar suas opções para aproveitar aquela oportunidade de transformação. Jorge agora buscava superar seu alcoolismo e pediu a ajuda de um antigo vizinho, que se ofereceu para acompanhá-lo a um especialista. Sentindo-se encorajado com essa ajuda, ele decidiu aceitar a oferta de Ruth para realizar uma exposição de suas obras, vendo nisso uma oportunidade para a mudança. Apesar das dificuldades, ele expressou sua gratidão a Ruth, que prometeu apoio e insistiu que juntos poderiam superar as adversidades. Enquanto se preparava para a exposição, Jorge continuava tentando vender suas pinturas na rua, acompanhado de sua neta, Ana. Um belo dia, ele reencontrou o jovem de jaqueta preta, que anteriormente o aconselhou a vender suas obras naquela avenida, mas agora aquele jovem o alertou sobre o interesse das autoridades sociais em Ana, devido à sua situação vulnerável. O jovem disse que tinha uma maneira mais fácil de conseguir dinheiro, bastava o idoso ajudá-lo em um plano. O idoso sabia que precisava buscar um meio mais tranquilo para sustentar Ana. Mas diante da oferta do jovem de um plano arriscado para ganhar dinheiro, Jorge escolheu proteger Ana e recusou o caminho fácil, demonstrando sua determinação em mudar de vida. Ele entendia os riscos, mas estava decidido a encontrar uma maneira digna de prover para sua neta, afastando-se das sugestões perigosas. O dia da exposição chegou, e as obras de Jorge foram exibidas em uma galeria, atraindo a admiração dos visitantes. A publicidade bem feita e o talento do pintor transformam o evento em um momento de celebração, não apenas de sua arte, mas também para uma nova fase de sua vida, longe das sombras do alcoolismo e da pobreza, iluminada pela possibilidade de um futuro melhor para ele e Ana. Após a exposição de sucesso organizada por Ruth Alves, que marcou não apenas o triunfo de sua arte mas também um passo rumo a uma nova vida, Jorge estava determinado a mudar. Com o dinheiro ganho, ele conseguiu prover o básico para si e sua neta, Ana, mas a preocupação com a possível intervenção dos serviços sociais e a necessidade de melhorar suas condições de vida pesavam sobre ele. A ideia de usar parte dos fundos para investir em materiais de pintura e inspirar um novo começo para sua carreira de artista acendeu uma faísca de esperança em seu coração. No entanto, aquela possibilidade de ganhos fáceis sugerida pelo jovem da rua colocou Jorge diante de um dilema moral. A tentação de obter recursos financeiros rapidamente para garantir um futuro melhor para ele e sua neta, somada à possibilidade de reinvestir em sua paixão pela pintura, o levaram a considerar seriamente a oferta arriscada. Apesar da ansiedade e da incerteza que o acompanhavam, Jorge decidiu encontrar-se com o estranho. Ele estava disposto a explorar qualquer opção que pudesse restaurar seu status como um artista respeitado e garantir a segurança de Ana. Este passo rumo ao desconhecido era uma aposta na sua capacidade de navegar pelas adversidades, mantendo a integridade e perseguindo a renovação de sua arte e vida. Jorge se encontrou em uma encruzilhada moral ao seguir um homem misterioso, esperando por ajuda para reviver sua carreira artística, mas, em vez disso, descobriu que estava se envolvendo com uma gangue de ladrões planejando um grande roubo. A gangue estava de olho em uma galeria onde muitas obras haviam sido expostas. Eles esperavam lucrar vendendo antiguidades valiosas para compradores estrangeiros. Jorge, abalado pela reviravolta dos acontecimentos, sentiu-se preso entre a necessidade de ganhar dinheiro para si e sua neta e seus princípios morais.
A oferta da gangue de usar suas habilidades artísticas para fins criminosos o fez sentir como se estivesse se afundando ainda mais em um pesadelo. A situação tornou-se ainda mais complicada quando Jorge descobriu que o alvo do roubo era a galeria de Ruth Alves, a mulher que lhe ofereceu uma chance de recomeçar. Conflitos internos de raiva, medo e desespero consumiram Jorge ao perceber o impacto que sua decisão teria não apenas em sua vida, mas também na reputação imaculada de Ruth e no futuro de Ana. Enquanto lutava para encontrar uma saída que evitasse o roubo e protegesse aqueles a quem ele valorizava, Jorge, enfrentando uma intensa batalha interna entre seus valores e a desesperada necessidade de garantir um futuro para si e sua neta, optou por um plano arriscado para evitar um roubo planejado pela gangue. Ele decidiu fingir aliança com os criminosos, enquanto secretamente planejava alertar Ruth Alves, a proprietária da galeria, para reforçar a segurança e prevenir o crime. Apesar do alívio por ter encontrado uma solução potencial para proteger a galeria e manter sua integridade, Jorge lutou com o peso da responsabilidade e o medo das consequências que seu envolvimento poderia trazer para ele e sua neta. Na noite final da exposição, enquanto se preparava para executar o plano da gangue, Jorge foi consumido por conflitos internos e dúvidas, hesitando em cumprir a ação criminosa. No momento crucial, paralisado pela indecisão e atormentado pela culpa, ele foi confrontado pela inesperada aparição de Ruth Alves, cujo olhar de surpresa, medo e decepção despedaçou as últimas esperanças de Jorge de reconciliar suas ações com sua consciência. A confiança que Ruth tinha depositado nele desmoronou, deixando Jorge diante das devastadoras consequências de suas escolhas, preso entre a realidade de suas ações e o desejo de redenção. Jorge, após um ato desesperado de tentativa de roubo motivado pelo medo de perder sua neta para os serviços sociais, encontrou-se em uma situação angustiante quando a polícia interveio no momento crucial. Em um gesto de desespero, tentou se explicar para Ruth, insistindo que suas intenções não eram prejudicá-la e que a situação havia saído de controle. Sua confissão levou à sua captura pelos policiais, que haviam sido alertados por ele sobre o plano de roubo. Diante da polícia de Ruth, Jorge assumiu total responsabilidade por seus atos, revelando suas motivações e a pressão sob a qual agiu, em um esforço para proteger sua neta Ana da pobreza e do abandono. Em uma reviravolta de eventos, Ruth Alves mostrou compaixão por Jorge, sugerindo uma separação definitiva. Ela decidiu que não o ajudaria mais, apesar de reconhecer seu talento. Com a confissão, Jorge conseguiu mostrar que foi ele quem alertou a polícia e isso fez com que ele não fosse penalizado. Após toda essa situação, Jorge ficou determinado a mudar sua vida, abandonou o álcool, encontrou um emprego como professor de arte e garantiu um futuro melhor para Ana. Tempos depois, ele se reencontrou com Ruth, agora transformado e próspero, oferecendo-lhe um retrato como gesto de gratidão e reconciliação, marcando o início de uma nova fase de amizade e colaboração criativa. Este gesto simbolizou não apenas o pedido de desculpas de Jorge, mas também o reconhecimento da influência positiva que Ruth teve em sua vida, abrindo caminho para um futuro de possibilidades artísticas e pessoais redimidas. Se você estivesse na situação de Ruth, também perdoaria o Jorge? Você acredita que todos nós merecemos uma segunda chance na vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.